Abramos a palavra de Deus em primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 e vamos ler do verso 1 até o verso 16. Semana passada nós vimos sobre a autoridade que o líder tem, onde está a sua autoridade, a autoridade das Escrituras, da palavra de Deus. E agora nós vamos ver as instruções de Paulo com relação ao trato com os crentes, como que a liderança deve tratar os seus membros, como a liderança deve tratar as suas ovelhas. E a nossa leitura acontecerá no capítulo 5, do verso 16 do verso 1, ao verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus, e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Irmãos, nós temos aqui um texto muito detalhado do apóstolo Paulo, na maneira como esse jovem pastor e essa nova liderança deveria agir com os seus membros. E é interessante porque, logo de início, o apóstolo Paulo ele vai falar com relação ao trato com as ovelhas. Nos versos 1 e 2, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo mencionando como o pastor ele deveria agir com relação aos mais idosos, com relação aos jovens, com relação àqueles que possuem a sua idade. E quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo essas palavras, não há como, irmãos, não contrastar esta palavra com a nossa cultura, o que nós poderíamos chamar de cultura ocidental. Porque a nossa cultura ocidental, ela possui uma tendência muito forte em nivelar todas as pessoas, onde os mais velhos podem ser tratados como os mais novos, onde eu posso chegar para um ancião e chamá-lo pelo seu primeiro nome. É interessante que eu tenho percebido, mesmo aqui na igreja, bem, eu já tenho 50 anos, eu não sei se eu posso ser considerado idoso ou não, talvez não.
Mas eu acho impressionante como alguns adolescentes e alguns jovenzinhos me chamam pelo apelido. Eu não sei se isso é porque ele quer ter uma proximidade maior, ou se é porque ele simplesmente nivela. Claro que eu não estou falando daqueles que são da minha geração, ou daqueles que já são pais de família. Estou falando dos jovenzinhos, e aqueles que eram crianças há alguns anos, e hoje são adolescentes. E nós precisamos, de alguma forma, repensar essa questão, porque por vezes nós levamos este nivelamento para casa. E aí nós percebemos jovens e adolescentes que afrontam seus pais, afrontam os mais velhos, não têm o respeito e a honra devidos. E isso é sério, porque isso vai de encontro com o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, quando ele olha para Timóteo, diz assim: Timóteo, de fato, haverá momentos em que você deverá, de alguma forma, chamar a atenção das suas ovelhas. E certamente você vai chamar a atenção daqueles que são mais idosos, mas o centro daquilo que Paulo diz é, na igreja, o tratamento deve ser sempre com respeito, por mais duro que seja o pronunciamento, por mais dura que seja a palavra, mas nenhum pastor, nenhum líder, sendo ele mais jovem que os idosos, ele tem o direito de agir com desrespeito, com nivelamento, ou ao mesmo tempo olhar para aquele irmão de cima para baixo. O apóstolo Paulo diz que esse tratamento deve ser um tratamento respeitoso. E vejam que tratamento respeitoso não significa simplesmente você não ter intimidade com aquela pessoa. Os meus filhos têm intimidade comigo, e muito, nós brincamos, e eu sou muito brincalhão com eles. E não há nenhum tipo de impedimento no relacionamento com o meu filho e com a minha filha. Mas eles me respeitam como pai, eles me respeitam como mais velho. E eles sabem que isto é um princípio da palavra de Deus. Senão nós não teríamos como dar conta do 6º mandamento que diz: honra pai e mãe, ou seja, olhando para os mais velhos. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele está aqui instruindo o jovem pastor, ele diz: não repreendas, e a palavra repreensão aqui traz a ideia de dureza, de grosseria, alguém agindo como se fosse um trator em meio a um jardim. Eu tenho alguns colegas na universidade que são, de fato, possuem essa índole mais forte. E de vez em quando eu digo para eles assim: olha, eu sei que você age como um trator, mas não se esqueça das flores. Você precisa tratar com leveza, com respeito, não pode passar por cima. A mesma coisa Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ele diz: não repreendas, ou seja, não seja um trator, não seja durão, não haja com rispidez ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Timóteo, olhe para os mais velhos que você, como você olha para o seu pai. E o respeito que as pessoas naquela época tinham para com o pai era algo extremamente profundo. Ele diz aos jovens, ou seja, aqueles que estão na sua geração, trate-os como a irmãos. As mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Por isso, irmãos, Timóteo estava aqui recebendo um ensinamento precioso com relação ao tratamento. E nós precisamos alargar isto na nossa igreja. Nós precisamos tratar os nossos anciãos com muito respeito. Nós devemos honrá-los. E nós devemos tratar aqueles que têm a nossa idade como a irmãos, agindo respeitosamente com pureza no coração. E nós devemos tratar os mais jovens como a filhos. Eu gostaria de acrescentar aqui, embora Paulo não tenha colocado, e tratá-los com a toda honra, com toda dignidade. Ou seja, mesmo se tratando de um líder, de um pastor, de um presbítero, quem quer que seja, o trato deve ser com acatamento e deferência. E nós precisamos resgatar isto. Porque a sociedade tem dito o contrário. Qualquer novelinha michuruca da Rede Globo ou da Rede Record vai te ensinar o contrário. Eu descobri que
na Record está passando uma novela chamada Dona Xepa. Não estou assistindo não, até porque não gosto de novela. Mas eu me lembro dessa novela há muitos anos, quando eu ainda era criança. E o teor dessa novela é uma senhora, pelo menos se for um remake, se faz jus à antiga novela na Rede Globo, que passou algumas décadas, é uma senhora feirante, cuja filha é rebelde contra ela e tem vergonha e destrata. E a televisão trata isso com muita naturalidade. A televisão trata isso com muito, sabe, como se isso fosse absolutamente normal. E o que é triste é que na nossa sociedade isto se torna normal. Crianças e adolescentes se referindo a idosos pelo primeiro nome, sem nenhuma deferência, sem nenhum respeito. Isso não pode acontecer. E eu não estou dizendo aqui que devemos cortar a intimidade, o amor, a liberdade, não é isto. Mas o que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo está olhando para aquele jovem pastor e dizendo: as pessoas devem ser tratadas com honra, com respeito, com pureza, com acatamento e deferência. Ou seja, você deve, em absoluto, respeitar todas as pessoas que estão ao seu redor, aos mais velhos, como a pais, aos mais jovens, como irmãos, e eu diria, aos mais tenros, os mais jovenzinhos, como a filhos. E assim deve ser na igreja do Senhor Jesus. Eu sei que há muitas culturas que não têm problema com isso. Se nós olharmos para as culturas africanas e as culturas orientais, isto é vivido de forma pujante. A nossa cultura tão impregnada de relativismos, que traz esse desrespeito, uma sociedade que celebra a juventude em detrimento da velhice, onde nós percebemos pessoas que se prestam ao ridículo com 70, 80 anos, se submetendo a cirurgias plásticas deformadoras, culto ao corpo, quando na verdade temos que olhar para a palavra de Deus. Não estou dizendo que não devemos cuidar da beleza, não é isso, irmãos, vocês estão me entendendo. Mas é olharmos para aquilo que o apóstolo Paulo traz para aquele jovem pastor, o respeito e o reconhecimento daqueles que merecem o respeito e o reconhecimento, porque sou devedor a eles. Em segundo e último lugar, o apóstolo Paulo também vai trazer aqui uma sessão bastante longa com relação ao trato com as viúvas. E talvez algumas pessoas perguntem assim: bem, mas qual é a importância de Paulo investir tanto tempo com relação às viúvas? Ele poderia talvez com uma ou duas palavras, como ele faz em Tito, por exemplo, ou como ele faz em outros momentos, talvez uma pequena palavra sobre esta classe de irmãs, de pessoas que perderam seu marido. Mas é impressionante que o apóstolo Paulo, ele se dedica, e nós vamos perceber que do verso 3 ao verso 16, Paulo está tratando sobre esta classe dentro da igreja. Paulo faz isso sem dúvida nenhuma, irmãos, porque a palavra de Deus no Velho Testamento vai trazer a viúva como ponto central da observação dos líderes e pastores da época. Se nós olharmos, por exemplo, ao livro de Isaías, quando Deus olha para o povo que está em pecado, dizendo: vinde, arrazoemos, os seus pecados serão retirados, e o que era vermelho em você, sujo em você, vai se tornar branco como a neve, branco como aquilo que reluz. E é interessante porque nesse argumento o Senhor Deus olha para eles e diz assim: o que vocês precisam na verdade é olhar com mais carinho para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Impressionante, porque a palavra de Deus olha para estas pessoas despossuídas e desprotegidas com muito carinho. O que o Senhor Deus nos ensina é que estas pessoas, elas precisam sim de um olhar diferenciado. Porque muitas viúvas, muitos órfãos e estrangeiros, aqueles que não possuem um lar ou estão distante da sua casa, são desprotegidos onde estão, e nós como igreja, como povo de Deus, precisamos tratar essas pessoas conforme a vontade do Senhor.
E quando o apóstolo Paulo ele vai tratar com relação às viúvas, ele divide o texto em duas partes. A primeira parte, ele vai falar quanto ao cuidado com estas mulheres. E o primeiro aspecto que Paulo nos mostra aqui é que o cuidado com a viúva, primeiramente, deve ser realizado por sua família. Veja só o que ele diz aqui no verso 4. Ele diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Em outras palavras, Paulo diz: a contribuição primeira para estas viúvas deve vir dos seus filhos e dos seus netos, de todos eles. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo está falando aqui de retribuição. Paulo diz: esta viúva, quando você era pequeno, filho e neto, ela deu de si, ela deu tudo de si para criar, para alimentar, para te conduzir. Agora, nós como filhos, devemos retribuir. E aí Paulo continua dizendo: porque isto é um ato agradável a Deus, é o cumprimento do 6º mandamento, é a honra que devemos ter para com a nossa mãe sem marido. E vejam que o apóstolo Paulo está dizendo que os filhos que cuidam da mãe viúva, estes filhos possuem a atitude de um crente verdadeiro. Porque no verso 8 ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala que a família tem a responsabilidade de cuidar das suas viúvas, ele diz: porque isso vai como uma retribuição. Essas viúvas, sendo assim tratadas, agradam ao Senhor, e vocês estão agindo, tendo uma atitude de crente verdadeiro. E por fim o apóstolo Paulo diz que os filhos e netos, a família, devem assumir as suas viúvas para que haja alívio financeiro na igreja. Olha só o que diz o verso número 16. Paulo diz assim: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Interessante o cuidado do apóstolo Paulo, porque o cuidado das viúvas com relação à igreja, e é aquilo que nós podemos chamar de a honra que a igreja deve conceder às que são verdadeiramente viúvas, devem acontecer com critérios. Eu me lembro há alguns anos aqui na nossa igreja, já faz alguns anos, quando nós cuidávamos de algumas viúvas, e depois percebemos que essa viúva possuía muitos filhos. E eles trabalhavam, tinham renda. E aí nós decidimos então dar um prazo e depois dizer: agora vocês devem cuidar da sua mãe. E eu não esqueço quando um filho ou um neto, não me lembro, disse assim: essa igreja não tem amor, porque não cuida das suas viúvas, porque não cuida dos necessitados. Eu disse assim: ora, que necessitado, se esta viúva que você está se referindo, tem você, um homem forte, capaz, trabalhador e que tem renda. Nós não podemos fazer da igreja aquilo que infelizmente estão fazendo com o nosso país. A igreja não existe para, de alguma forma, agir irresponsavelmente. E vejam que o apóstolo Paulo, eu acho isso impressionante, porque ele deixa muito claro para Timóteo: a igreja não pode ser sobrecarregada financeiramente com pessoas que possuem a possibilidade de receber o cuidado de seus familiares. Por isso não é falta de amor da parte da igreja, mas pode ser falta de amor da parte dos filhos. Porque a responsabilidade primeira das viúvas e de qualquer outro membro da igreja que esteja passando por necessidade, os familiares devem cuidar, porque isto é agradável ao nosso Deus.
Mas o apóstolo Paulo, ele fala também daquilo que ele chama de as verdadeiras viúvas. É o que nós encontramos aqui no verso 3. Ele diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E quem são essas mulheres? Paulo responde no verso 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Em outras palavras, Paulo está dizendo: estas mulheres que não possuem família, que não possuem amparo, a igreja deve honrá-las com o cuidado necessário para que elas tenham vida digna. E sabe, irmãos, o que eu posso perceber aqui é o apóstolo Paulo nos ensinando algo importante. A igreja não é assistencialista. A igreja, ela é cuidadora. E ela precisa cuidar não apenas dos necessitados, mas precisa cuidar também de famílias que se negam a amparar o auxílio necessário aos seus entes queridos. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: estas que são verdadeiramente viúvas, estas devem ser tratadas com honra. Quem são as viúvas verdadeiras? Aquelas que não possuem ninguém, estão apenas sob os cuidados do Senhor, que oram, que buscam a Deus, para que o Senhor possa ajudá-las. Mas o apóstolo Paulo, com relação a esta ajuda, ele também fala de uma outra classe de viúvas. E eu me lembro quando criança, eu não sei quantos aqui conhecem essa expressão, mas os da minha geração vão se lembrar. É um tanto engraçada, mas é exatamente o que Paulo está falando aqui. Porque Paulo trata das viúvas que possuem o amparo da família, a família tem a obrigação de cuidar. Por que deve cuidar? Porque deve retribuir o bem que recebeu, porque isto agrada ao Senhor, porque devem agir como crentes e porque não devem sobrecarregar a igreja nas suas finanças, para que a igreja possa auxiliar outras pessoas. Mas o apóstolo Paulo também fala aqui das viúvas, e nós poderíamos usar essa expressão, e me permitam, as viúvas assanhadas. O apóstolo Paulo diz que há um perigo nas igrejas de jovens viúvas. E estas mulheres, elas, por perderem o marido muito cedo, sentem-se livres para viver apenas para os prazeres da vida. O apóstolo Paulo, ele é muito claro nisto, quando ele diz aqui no verso 6, depois de falar da viúva verdadeira, daquela que vive em oração, vive aos pés do Senhor, vive com súplicas, dependendo da igreja, depois de se referir das outras viúvas que dependem da família, no verso 6 ele diz: entretanto, a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, ela está morta. Paulo diz: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Sabe, irmãos, na época do apóstolo Paulo, já existia um problema que existe hoje na nossa sociedade. Muitas mulheres, quando perdem o seu marido muito cedo, elas se sentem livres, e a sociedade olha para essas mulheres como um prato fácil para se devorar. E o apóstolo Paulo, ele diz claramente que essas mulheres agora, elas devem ser consideradas mortas, e nós não sabemos exatamente o que significa essa expressão, mas é uma expressão muito forte, é uma expressão muito dura. Paulo diz que essas viúvas não têm o direito de viver ao seu bel prazer, mas elas precisam agora honrar a memória do marido, e precisam agir conforme a vontade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz que essas viúvas, elas devem ser duramente, fortemente exortadas a voltarem à pureza de vida. É o que ele diz no verso 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis, para que voltem às atitudes que dão vida, para que possam demonstrar Cristo no seu coração. Por isso, amados, nós precisamos perceber que a igreja possui regras para lidar com vários tipos de pessoas, e nós encontramos aqui uma classe tão presente e que nós precisamos olhar com muito cuidado. Não significa dizer que Paulo não gostasse das viúvas mais jovens,
Mas o que Paulo está dizendo é o perigo que essas mulheres estavam vivendo. E a maneira dissoluta com que elas viviam para os prazeres da vida. Ele diz, precisam ser repreendidas. E estas mulheres, elas não estão vivas, elas estão mortas e precisam do socorro do Senhor. Em segundo e último lugar, Paulo, quando se refere às viúvas, ele não vai se referir apenas ao cuidado com estas viúvas. As viúvas que devem ser amparadas pela família, as verdadeiramente viúvas que devem ser amparadas pela igreja, e as viúvas que optaram pelos prazeres da carne devem ser consideradas mortas e devem ser repreendidas. Mas Paulo também vai falar quanto ao ministério dessas mulheres. E é impressionante, irmãos, porque nós somos desavisados com relação a isso, e Paulo prescreve claramente como nós devemos agir com relação ao ministério exercido por estas mulheres. E é claro que o apóstolo Paulo está se referindo aqui àquilo que nós poderíamos chamar de ministério de tempo integral. É aquela viúva, aquela mulher crente, que se dedica ao ministério, ela não tem mais nenhuma outra área para atuar, ela está totalmente voltada para aquilo que a palavra de Deus coloca como bênção para servir ao Senhor. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele vai estar tratando de um tema também para ele muito presente. É o novo casamento na vida de uma viúva. Quanto a isto, nós precisamos olhar o que eu chamo de princípio geral do apóstolo Paulo. A viúva deve se casar, não deve se casar, ela após a morte do primeiro marido, ela deve se dedicar ao Senhor com bastante veemência. Veja só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 25 ao verso 38. E aqui eu considero que Paulo, ele traz um princípio geral para as viúvas. Ele diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, agora preste atenção nisso que Paulo vai dizer. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para preservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa, faz melhor. O que Paulo está trazendo aqui como um princípio geral com relação ao casamento? Irmãos, é isso mesmo que você entendeu. Ser solteiro
no reino de Deus é melhor do que ser casado. E sabe por que é melhor? É muito simples. É porque o solteiro, ele pode se dedicar integralmente na obra do Senhor. Uma pessoa casada, ela está ela está fraturada, ela está dividida. Há uma divisão. E ele deve, porque o que a palavra de Deus nos diz e ordena, ele deve cuidar do cônjuge, deve cuidar dos filhos, e isso não é errado, não se trata aqui de pecado, se trata aqui do que é melhor. E o apóstolo Paulo, é claro, ele traz aqui o ensino de que é muito melhor estar solteiro. Por quê? Porque nesse sentido, esta pessoa cuidará dos seus afazeres no reino de Deus, sem impedimento nenhum. E nesse sentido, pode se dedicar ao ministério do Senhor. Voltando lá para 1 Timóteo, é exatamente este tema que Paulo trata aqui. Se os irmãos olharem para o verso número 9, ele vai falar aqui de uma inscrição, de um rol. Ele diz assim: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Ou seja, Paulo diz assim: quais são as viúvas qualificadas para serem arroladas neste rol de ministério para exercer a dedicação completa ao Senhor? Paulo diz, ela tem que ter no seu histórico apenas um marido, ela deve ter um testemunho irrepreensível e deve ser alguém reconhecidamente santa no meio da igreja. Paulo, ele não fala aqui exatamente que tipo de ministério nós encontramos aqui. Talvez nós temos uma pista daquilo que nós encontramos em Tito, capítulo 2. E nós vamos ver aqui, nestes versos, o apóstolo Paulo dizendo: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu não sei se Paulo, e talvez haja aqui esse tipo de ministério, se nós olharmos para aquilo que ele escreve em Tito, Paulo está dizendo, estas viúvas idosas, que tenham a partir de 60 anos, elas devem ser mestras do bem, professoras do bem, falar com autoridade para as mulheres mais jovens, para que estas mulheres aprendam a amar ao marido, serem boas donas de casa, criarem os seus filhos, conforme a palavra de Deus nos ensina. E o que é impressionante é que o apóstolo Paulo está aqui se referindo ao ministério da mulher na igreja, ao ministério de ensino da mulher na igreja, onde ela deve, sendo mais madura, aconselhar as mais jovens, ensinar as mais jovens, conduzir as mais jovens, para que sejam mulheres de Deus, sejam mulheres de oração, mulheres que cuidem da sua casa, cuidem da sua família, para a honra e para a glória do Senhor. Agora, o que nos chama a atenção é o seguinte: por que Paulo diz que estas mulheres não deveriam ter menos de 60 anos de idade? Talvez você esteja pensando, será que é porque o apóstolo Paulo tem aquele entrevério com as viúvas mais novas? Se você pensou assim, meu amado, você acertou. O apóstolo Paulo está dizendo que estas mulheres, e veja que 60 anos na época do apóstolo Paulo era uma idade muito, mas muito longe.
Porque a expectativa de vida naquela época não passava dos 30, 35 anos. Uma mulher de 60 anos de idade, ela já estava livre dos compromissos de esposa, de mãe, da casa, e elas podiam com certeza se dedicar ao seu ministério junto às mais novas. Estas mulheres já tinham todo um histórico de vida. Quando as pessoas olhavam para o testemunho dessa mulher, poderiam dizer: essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher da palavra, é uma mulher de oração, e certamente ela deve ser bênção para as mulheres mais jovens, conduzindo-as na vontade do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que as viúvas mais jovens, elas não poderiam ser arroladas neste ministério. Ele vai dizer isso com muita clareza a partir do verso 11, mas rejeita, olha só a linguagem de Paulo, com relação a esta inscrição ao ministério, ele diz, mas rejeita viúvas mais novas. E Paulo diz isso porque Paulo afirma claramente que as mulheres mais jovens, elas vão sempre demonstrar, na maioria, a necessidade de um novo casamento. E veja que Paulo não está contra este segundo casamento, ele até ordena que essas mulheres se casem, vamos ver isso mais ao final. Mas essas mulheres que são arroladas no ministério com 60 anos de idade, elas deveriam ter apenas um homem como marido. O apóstolo Paulo diz que estas mulheres jovens, viúvas, não poderiam ser arroladas, porque isto poderia fazer com que estas mulheres pecassem contra Deus. Porque essa lista de viúvas eram mulheres que se dedicavam exclusivamente ao ministério. Elas não podiam ter nenhuma outra atuação na vida, a não ser servir ao Senhor com o ministério da oração, o ministério do ensino das mais jovens, o ministério de socorro aos necessitados, o ministério da evangelização. Eram mulheres de tempo integral. E o que Paulo está dizendo é, não coloque as mais jovens, porque senão isso pode ser um problema para a vida dela. E veja só como Paulo desenvolve isso, acompanhe comigo a partir do verso 11. Mas rejeita a viúva mais nova, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. O que é tornar-se leviana contra Cristo? É simplesmente abdicar, abandonar o ministério de tempo integral, porque agora ela deseja ter um marido. O apóstolo Paulo continuou no verso 12, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Qual foi o primeiro compromisso? Por favor, pastor, coloque o meu nome na lista. Eu, a partir de agora, quero como viúva dedicar a minha vida somente ao Senhor. Ou seja, quando ela faz este juramento, quando faz esta promessa, esse pacto, o apóstolo Paulo diz, no momento em que elas começam a pensar em novo casamento, elas se tornam condenáveis, porque anularam o primeiro compromisso. E a gente pode perceber aqui, meus irmãos, que todo compromisso com Deus é sério. Crente que arca um compromisso com o Senhor. Senhor, este ano farei X, Y, Z. Ele não sai nem da letra A. Isso é pecado contra Deus. Crente que promete exercer ministérios e não os cumpre. É pecado contra Deus. Veja como Paulo trata isto com muita seriedade. Paulo diz, não coloque as mais jovens. Porque senão nós estaremos como igreja induzindo possivelmente esta irmã ao pecado. Ela pode no meio da jornada desejar um casamento e desejar se casar de novo, não é errado. Paulo diz isso claramente. Por isso, não as coloque neste rol. Ainda assim, veja só o que Paulo diz no verso 13. Além dessas jovens viúvas desejarem um novo casamento, há um outro problema quando elas vão se dedicar integralmente ao ministério. Ele diz no verso 13, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e integrantes, falando o que não devem. Ele diz,
estas mulheres são muito jovens. E elas podem cair no erro de, nesse ministério, não exercê-lo. Não se dedicam horas e horas na oração, não se dedicam horas e horas no ministério do ensino a outras mulheres, não se dedicam à evangelização, e elas começam a ficar ociosas, elas começam a andar de casa em casa, porque elas recebem o sustento da igreja, são as viúvas, verdadeiramente viúvas, e aí elas começam a se transformar em fofoqueiras, em mexeriqueiras, em problema para a igreja. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala com muita clareza, o que essas jovens viúvas devem fazer? Verso 14 ele diz, quero portanto que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Eu preciso só dizer aqui uma coisa para os irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz que estas viúvas mais jovens devem se casar, isso não é um mandamento absoluto. Não significa dizer que as jovens viúvas que não se casaram estão pecando contra Deus, não. Se uma jovem viúva, ela tem estrutura para não se casar e se dedicar ao serviço do Senhor, amém. Ela pode não ser reconhecida oficialmente como tal, mas é alguém que agrada ao Senhor e está diretamente ligado à preferência do apóstolo Paulo. Mas Paulo diz assim, essas viúvas mais jovens, elas podem dar problema, nós vamos induzi-la ao pecado, elas vão prometer aquilo que não poderão fazer. Por isto, eu aconselho que essas mulheres se casem, porque senão elas irão se perder, porque senão, se elas não tiverem um marido, se elas não tiverem filhos para criar, se elas não tiverem uma casa para cuidar, elas vão se perder pela ação do inimigo. Vejam só o que o apóstolo Paulo diz. Quero, portanto, verso 14, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário, que é Satanás, ocasião favorável de maledicência. Verso 15 ele diz, pois com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a quem, meus irmãos? A Satanás. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que a palavra de Deus ela é muito clara com relação a uma situação tão particular. Eu sempre tenho dito e não me canso, a palavra de Deus revelou tudo o que o Senhor deseja que saibamos. Por isso Paulo diz, às mulheres com autoridade na igreja sobre outras mulheres, elas devem ter uma vida bastante específica, quanto às mais jovens, que podem se perder no caminho, por conta daquilo que eu disse no início, se sentindo livre, porque não tem marido, e às vezes olham para os filhos e não veem nos filhos a missão de mãe, de se dedicar a ele, de dar exemplo a eles, de demonstrar a eles o que é servir a Cristo, dizendo, meus filhos, papai foi embora, mas mamãe está aqui, e nós continuaremos a servir ao Senhor. Paulo diz, se essas mulheres não suportam isso, que se casem, para estarem novamente debaixo da autoridade do marido, para que possam, de alguma forma, servir ao Senhor através do seu lar. Irmãos, nós poderíamos perguntar aqui, qual é a aplicação que poderíamos, de alguma forma, trazer a isso que o apóstolo Paulo nos diz? Eu creio que, quanto ao novo casamento, o apóstolo Paulo, quanto ao seu princípio geral, lá em 1 Coríntios capítulo 7, agora versos 39 e 40, ele diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, pode casar, mas somente no Senhor, só pode se casar com um homem crente. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Esta era a opinião de Paulo. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus.
O que nós podemos concluir aqui é muito simples. O mais importante neste mundo é servir ao Senhor. Algumas pessoas dizem, mas a situação tem sido dura para mim, a vida tem sido dura para mim, então eu não tenho outra alternativa, senão trazer para a minha jornada alguns escapes pecaminosos, porque vejam, eu não posso suportar essa dureza. Estamos tratando aqui de algo extremamente duro, uma mulher que perde o seu marido. O que Paulo está dizendo é que isso não dá a ela o direito de viver dissolutamente, muito pelo contrário, as viúvas devem ser exemplo na igreja do Senhor Jesus. As mulheres precisam compreender o seu espaço no reino de Deus. Elas precisam compreender o que as Escrituras falam acerca delas. E elas precisam viver a vontade do Senhor, porque isto é o melhor para todos nós. Por isso nós poderíamos concluir dizendo que o apóstolo Paulo, falando sobre o trato com as ovelhas, ele diz apenas duas coisas importantes em tudo isso que nós vimos aqui. A primeira lição importante é que o tratamento para com o próximo deve ser sempre respeitoso, como realizamos isto na família, que também deve ser respeitoso. Em segundo lugar, Paulo diz no caso de viúva, deve-se pensar no que é melhor para ela, servir ao Senhor ou a um novo marido. Se ela escolhe um novo marido, não há problema, não peca. Paulo até diz, as mais jovens que não suportam, que se casem. Mas servir ao Senhor é melhor. É muito mais honrado se dedicar ao Senhor para a glória do seu santo nome. No reino de Deus não há espaço para a prática do pecado. No reino de Deus não há espaço para abandonar ao Senhor. No reino de Deus não há espaço para afrontarmos a santidade do nosso Deus. Em qualquer circunstância, devemos nos submeter ao Senhor para a sua honra e para a sua glória. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque nas instruções do apóstolo Paulo, encontramos aqui como Timóteo, aquele jovem pastor, deveria lidar com os idosos, com os jovens, com os adolescentes e com as viúvas. Ó Deus, nós como igreja devemos olhar para isto como palavra do Senhor. E devemos de todas as formas cumpri-la, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Eu sei, meu Senhor, eu sei, meu Pai da glória, que esta palavra do apóstolo Paulo naquela época era absolutamente impopular. Eu sei que uma palavra como esta para os dias de hoje, na nossa cultura, no nosso estilo de vida, ela se torna mais impopular ainda. Mas, ó Senhor, dá-nos coragem para sermos, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, coluna e baluarte da verdade. Que não sejamos, ó Deus, contaminados pela cultura do mundo, mas que sejamos contagiados pela tua palavra. E nisto nós precisamos das misericórdias do Senhor, porque não é fácil viver o impopular, não é fácil pregar e ensinar o impopular, não é fácil preservar aquilo que é impopular. Mas pedimos para que o Senhor nos conceda graça e misericórdia, para que sejamos reconhecidos como uma igreja que vive a tua palavra. E temos aqui, ó Deus, um ensino tão claro, e que as nossas viúvas, ó Deus, indistintamente
olhem para o ensino do apóstolo Paulo e digam: Senhor, eu quero viver conforme a tua vontade. E que elas façam isto com alegria no coração. Por isso, ó Deus, eu peço para que a tua graça, a tua misericórdia, que a pessoa do Senhor Jesus conceda, ó Pai, através do amor, tudo aquilo que necessitamos pela misericórdia que vem de Ti, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza pelos dons, pela capacitação, pelo amor. E eu rogo, ó Deus, que todos nós sejamos influenciados pela Tua bênção, não somente os líderes, não somente as nossas honradas viúvas, mas todos nós e toda a igreja do Senhor espalhada por esta terra, agora e para todo o sempre. Amém. Alguém que está conosco esta noite, que está vindo pela primeira vez no nosso auditório, vou pedir a gentileza de você se colocar em pé aí mesmo onde você está, para receber um abraço da nossa igreja e uma pequena lembrança. Alguém? Pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Mais alguém? Aqui está em 2 jovens. Mais alguém? Então eu vou pedir a gentileza de você ficar em pé só para que as nossas queridas identifiquem onde vocês estão. Sejam muito bem-vindos, recebam esta lembrança. E eu vou pedir à igreja que está ao redor de vocês que possa também se levantar e dar as boas-vindas. Recebam esse aperto de mão, este abraço também, como parte da nossa alegria em tê-los conosco. Podeis assentar. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, nós teremos um café da manhã em homenagem aos pais. E a partir das 9 horas, então, a Escola Bíblica Dominical estará direcionando uma programação em gratidão ao Senhor Deus pelos pais. Então não perca, no próximo domingo, 8 horas da manhã, o café da manhã dos pais. Venha e participe, e vamos tomar esse café da manhã juntos, e vamos também agradecer a Deus pela vida dos pais da nossa igreja. E como parte dessa homenagem, a Escola Bíblica também convida todos os pais a se dirigirem aqui ao Salão Social, logo após esse momento aqui, para serem fotografados. Então os pais se dirijam aqui, uma foto muito especial, será montado um painel muito bonito aí pela Escola Bíblica Dominical em homenagem aos pais.